Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar suas maiores tragédias nas maiores vitórias da vida, enquanto outras ficam presas para sempre no sofrimento? Hoje eu vou contar a história real de Rafael, um homem que perdeu tudo: esposa, trabalho, dignidade, mas descobriu que toda dor tem um propósito. E o que aconteceu com ele depois vai te deixar sem palavras. Esta não é apenas mais uma história de superação. É a prova científica de que você pode reescrever completamente sua vida, não importa o quão fundo tenha caído. Me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se esta introdução já te emocionou, se inscreve no canal porque a história completa vai transformar sua perspectiva sobre a dor para sempre. Rafael sempre acreditou que tinha tudo sob controle. Aos 35 anos, era o diretor de marketing de uma empresa multinacional, morava em um apartamento luxuoso no centro da cidade, dirigia um carro importado e tinha uma agenda social invejável. Suas redes sociais refletiam uma vida perfeita: viagens, restaurantes caros, eventos exclusivos. Por fora, era a imagem do sucesso. Por dentro, era uma bomba relógio prestes a explodir. A pressão no trabalho havia se tornado insustentável. Reuniões que se estendiam até altas horas, metas impossíveis, um chefe tirano que nunca se satisfazia com os resultados. Rafael compensava o estresse com álcool, primeiro apenas nos fins de semana, depois durante a semana, até que se tornou uma necessidade para simplesmente conseguir dormir. Sua esposa, Carolina, tentava conversar sobre o que estava acontecendo, mas ele sempre desconversava, alegando que era apenas uma fase difícil no trabalho. O relacionamento foi se deteriorando lentamente. As discussões se tornaram mais frequentes, os silêncios mais longos, a intimidade apenas uma lembrança distante. Carolina mencionava terapia, férias, mudanças no estilo de vida, mas Rafael via tudo isso como fraqueza. Homens resolvem seus problemas sozinhos, pensava, repetindo mantras que havia aprendido na infância com um pai ausente e crítico. A primeira crise de pânico aconteceu durante uma apresentação importante para investidores japoneses. Rafael estava explicando os números do último trimestre quando, de repente, sentiu o coração acelerar descontroladamente. O ar pareceu rarear, as palavras se embaralharam, e ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Deve ser cansaço, disse aos colegas, encerrando a reunião abruptamente. Mas no fundo, sabia que algo estava terrivelmente errado. As crises começaram a se repetir. No trânsito, no elevador, até mesmo em casa assistindo televisão. Rafael procurou médicos, fez exames, mas todos os resultados voltavam normais. Estresse, diagnosticavam. Precisa relaxar mais. Mas como relaxar quando havia contas a pagar, metas a cumprir, uma imagem a manter? O álcool, que antes era uma válvula de escape, tornou-se uma prisão. Ele bebia para dormir, para acordar, para encarar mais um dia. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Rafael acordou com ressaca, tomou 3 comprimidos de dor de cabeça e seguiu para o trabalho. A reunião matinal foi tensa, os números do trimestre estavam abaixo do esperado, e seu chefe, Marcelo, não poupou críticas. Rafael, você está dormindo no trabalho? Esses resultados são inaceitáveis, gritou diante de toda a equipe. A humilhação pública foi o estopim. De volta à sua sala, Rafael abriu a gaveta onde guardava uma pequena garrafa de uísque para emergências. Uma dose virou 2, 2 viraram 4. Quando Carolina ligou para lembrá-lo do jantar com os pais dela, ele explodiu: não me enche. Já não basta a pressão no trabalho, ainda tenho que aturar sua família chata. Desligou o telefone com violência e bebeu mais. A tarde foi um borrão. Rafael tentou trabalhar, mas as letras na tela dançavam diante de seus olhos. Quando o segurança veio chamá-lo porque havia uma emergência em casa, ele mal conseguia ficar em pé. Carolina estava no hospital, havia sofrido um acidente de carro. Não grave, mas o suficiente para quebrar o braço e ficar com o rosto machucado. Ela estava chorando quando ele chegou, não de dor física, mas de uma dor muito mais profunda.
Você nem deveria estar dirigindo nesse estado, disse ela, olhando para o marido cambaleante. Eu bati porque estava chorando, Rafael. Chorando porque não aguento mais viver com um estranho. Você não é mais o homem com quem me casei. As palavras dela foram como punhaladas. Rafael quis negar, quis se defender, mas as palavras não saíam. No fundo, ele sabia que ela estava certa. Naquela noite, Carolina foi dormir no quarto de hóspedes. Rafael ficou sozinho na sala, com uma garrafa de uísque como única companhia. Olhou ao redor, para as fotos do casal sorrindo em viagens antigas, para os móveis caros que compraram juntos, para a vida que haviam construído e que ele estava destruindo sistematicamente. Como chegou a esse ponto? Perguntou-se, mas não havia resposta no fundo da garrafa. Os dias seguintes foram os piores da vida de Rafael. Carolina voltou para a casa da mãe para pensar, levando apenas uma mala pequena, mas deixando um vazio imenso no apartamento. O silêncio era ensurdecedor. No trabalho, as coisas também desandaram rapidamente. Sua produtividade despencou, ele faltou 3 vezes em 2 semanas, e quando estava presente, o cheiro de álcool era impossível de disfarçar. Marcelo o chamou para uma conversa particular numa sexta-feira. Rafael, você é um profissional talentoso, mas precisa de ajuda. A empresa está oferecendo um período de licença médica para você se tratar. É isso ou teremos que considerar outras medidas? A ameaça estava clara. Rafael assinou os papéis da licença médica sentindo-se como um fracassado completo. Sozinho no apartamento, com tempo livre demais e nenhum propósito, Rafael mergulhou ainda mais fundo na bebida. Acordava ao meio-dia, bebia para curar a ressaca, dormia na frente da televisão, acordava de madrugada e bebia mais para conseguir voltar a dormir. Era um ciclo vicioso que se repetia dia após dia. As contas começaram a atrasar, a geladeira ficou vazia, e ele perdeu mais de 10 quilos em 3 semanas. Uma noite, após terminar mais uma garrafa de uísque, Rafael decidiu dirigir até a casa da mãe de Carolina para tentar uma reconciliação. Estava tão bêbado que mal conseguia manter o carro na pista. Por sorte, ou por um milagre, um policial o parou antes que algo pior acontecesse. O bafômetro marcou 3 vezes acima do limite permitido. Rafael passou a noite na cadeia, teve a carteira suspensa e enfrentou um processo criminal. Quando Carolina soube do acontecido, foi visitá-lo na delegacia. Mas não para apoiá-lo, foi para entregar os papéis do divórcio. Eu tentei, Rafael. Deus sabe como eu tentei. Mas não posso mais assistir você se destruir e me destruir junto. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas também mais determinada. Você precisa escolher, ou se salva, ou perde tudo de vez. E eu já não posso mais fazer parte dessa escolha. Sentado naquela cela fria, olhando para os papéis do divórcio, Rafael finalmente enxergou a realidade. Havia perdido a esposa, o emprego, a dignidade, quase a vida. Estava no fundo do poço, mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente onde precisava estar para finalmente olhar para cima e decidir subir. A primeira semana após sair da cadeia foi a mais difícil da vida de Rafael. Sozinho no apartamento silencioso, sem trabalho, sem esposa, sem perspectivas, ele enfrentou pela primeira vez em anos o próprio reflexo no espelho sem a névoa do álcool para suavizar a imagem. O homem que olhava de volta era irreconhecível, magro demais, olheiras profundas, barba por fazer, olhos vazios. Quem é esse cara? Perguntou-se, tocando o vidro frio. O primeiro impulso foi abrir uma garrafa, mas quando foi até o bar, encontrou apenas garrafas vazias. Não tinha dinheiro para comprar mais álcool, a conta bancária estava zerada, os cartões cancelados. Foi então que a abstinência forçada começou a mostrar seus efeitos. Tremores, suor frio, náuseas, ansiedade extrema. Rafael passou 3 dias no que só podia descrever como um inferno pessoal, vomitando, suando e tremendo descontroladamente. No 4º dia, quando finalmente conseguiu se levantar da cama,
Rafael tomou uma decisão que mudaria sua vida, ligou para um centro de recuperação que havia visto em um anúncio na televisão. A voz do outro lado da linha era gentil, mas firme. Senhor Rafael, o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. O senhor está pronto para esse passo? Pela primeira vez em meses, ele respondeu com total honestidade: sim, eu estou. O centro de recuperação São João ficava em uma chácara nos arredores da cidade. Rafael chegou lá numa manhã de segunda-feira, carregando apenas uma mochila com algumas roupas e um coração cheio de medo. Dr. Eduardo, o psiquiatra responsável, o recebeu com um aperto de mão firme e um olhar compreensivo. Rafael, você não está aqui porque é fraco. Está aqui porque finalmente teve coragem de pedir ajuda. E isso é um sinal de força, não de fraqueza. Os primeiros dias no centro foram um choque de realidade. Rafael precisou entregar o celular, não tinha acesso à internet, e a rotina era rígida: despertar às 6 horas, meditação, café da manhã, terapia em grupo, exercícios físicos, terapia individual, almoço, atividades manuais, jantar, reflexão noturna e dormir às 22 horas. Tudo muito diferente da vida desregrada que levava. Mas, estranhamente, a estrutura começou a fazer bem. Na primeira sessão de terapia em grupo, Rafael se viu diante de 8 pessoas com histórias similares à sua. Empresários, médicos, professores, donas de casa, todos unidos pela mesma dor e pela mesma esperança de recuperação. Cada um de vocês chegou aqui porque a vida os trouxe ao limite, disse a terapeuta, doutora Ana. Mas lembrem-se, às vezes é preciso tocar o fundo para impulsionar o salto mais alto da nossa vida. As primeiras semanas no centro foram uma montanha-russa emocional para Rafael. Durante o dia, participava das atividades com aparente normalidade, mas à noite, sozinho no quarto simples, chorava como não chorava desde a infância. Décadas de emoções reprimidas vinham à tona como uma barragem que finalmente se rompeu. Raiva, tristeza, medo, vergonha, tudo misturado num turbilhão que às vezes o deixava exausto. Dr. Eduardo explicou que isso era normal. Rafael, você passou anos anestesiando suas emoções com álcool. Agora que a anestesia acabou, você vai sentir tudo de uma vez. É doloroso, mas é necessário. É como uma cirurgia, precisa doer para curar. As palavras faziam sentido, mas isso não tornava o processo menos angustiante. Na terapia individual, Rafael começou a escavar as raízes de seus problemas. Falou sobre o pai ausente crítico, que nunca demonstrou afeto e sempre cobrou perfeição. Lembrou da mãe que morreu quando ele tinha apenas 15 anos, deixando-o sozinho com um homem que não sabia expressar amor. Você aprendeu que homens não choram, não demonstram fraqueza, não pedem ajuda, observou Dr. Eduardo. Mas olhe onde isso o levou. A descoberta mais dolorosa veio durante uma sessão de terapia familiar, quando Carolina aceitou o convite para uma conversa mediada. Vê-la após semanas de separação foi como receber um soco no estômago. Ela estava mais bonita, mais leve, mais ela mesma, tudo o que não conseguia ser quando vivia com ele. Rafael, eu te amava tanto que me perdi tentando te salvar, disse ela, com lágrimas nos olhos. Mas aprendi que não posso salvar ninguém que não quer se salvar. Naquela sessão, mediada por Dr. Eduardo, eles conversaram abertamente pela primeira vez em anos. Carolina falou sobre como se sentia sozinha no casamento, como tinha medo das reações dele, como caminhou sobre cascas de ovos por tanto tempo que esqueceu como era andar normalmente. Rafael ouviu, realmente ouviu, talvez pela primeira vez. E pediu desculpas, não as desculpas vazias de sempre, mas um pedido de perdão profundo e sincero. Eu não posso prometer que voltaremos a ser um casal, disse Carolina no final da sessão. Mas posso prometer que vou torcer pela sua recuperação, porque o homem que conheci e amei ainda está aí em algum lugar. Foi o primeiro sinal de esperança que Rafael recebeu em meses. Não a esperança de reconquistar o passado, mas a esperança de construir um futuro diferente. A partir daquele dia, Rafael decidiu se entregar completamente ao processo de recuperação.
Parou de resistir às emoções difíceis e começou a abraçá-las como parte necessária da sua cura. Descobriu que chorar não o tornava fraco, o fortalecia. Que pedir ajuda não era humilhação, era sabedoria. Que admitir erros não era fracasso, era o primeiro passo para acertar. Depois de 2 meses no centro de recuperação, Rafael estava irreconhecível, mas desta vez, no bom sentido. Havia recuperado o peso saudável, os olhos tinham voltado a brilhar, e uma serenidade que não sentia há anos começava a se instalar. Mais importante que a transformação física era a mudança interior, pela primeira vez em décadas, ele estava começando a se conhecer de verdade. Dr. Eduardo introduziu um conceito que marcou profundamente Rafael: toda dor tem um propósito. A sua dor não foi em vão, ela foi o preço que você pagou para descobrir quem realmente é quando todas as máscaras caem. Essas palavras ecoaram na mente de Rafael durante semanas. Ele começou a ver sua jornada não como uma sequência de fracassos, mas como um doloroso processo de autodescoberta. Na terapia em grupo, Rafael se tornou uma das vozes mais ativas. Sua experiência estava ajudando newcomers a entender que era possível sair do buraco mais profundo. Eu pensava que era o único no mundo passando por isso, dizia ele aos novos pacientes. Mas descobri que minha dor não era única, era humana. E se é humana, tem cura. A grande virada veio quando Rafael decidiu escrever cartas de perdão, não apenas para pessoas que havia machucado, mas principalmente para si mesmo. A carta para o pai morto foi especialmente catártica. Pai, eu te perdoo por não saber como amar um filho. Você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E eu te peço perdão por ter carregado sua ausência como uma ferida aberta por tanto tempo. Hoje eu escolho curar essa ferida. Dr. Eduardo propôs um exercício desafiador: Rafael deveria escrever sua própria história, mas desta vez não como vítima das circunstâncias, e sim como protagonista de sua jornada. Reescreva sua narrativa, disse o psiquiatra. Você não é o homem que perdeu tudo. Você é o homem que teve coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. Durante semanas, Rafael trabalhou nessa nova narrativa. Descobriu que cada momento doloroso de sua vida havia sido uma oportunidade de crescimento disfarçada. A morte da mãe o forçou a desenvolver independência precoce. A relação difícil com o pai o tornou determinado a ser diferente. O vício o levou a desenvolver empatia por outros que sofriam. Mesmo a perda do casamento estava abrindo espaço para ele se tornar o homem que sempre quis ser. A terapia ocupacional também revelou talentos que Rafael desconhecia. Ele descobriu uma paixão pela marcenaria, trabalhar com madeira, criar algo belo e útil com as próprias mãos, lhe trazia uma paz que nunca experimentara no mundo corporativo. Talvez, pensava ele enquanto lixava uma pequena mesa que estava construindo, eu tenha passado a vida inteira no emprego errado, vivendo a vida errada. Após 3 meses de tratamento intensivo, chegou o momento que Rafael tanto aguardava e temia, a alta do centro de recuperação. Dr. Eduardo foi direto: Rafael, você fez um trabalho extraordinário aqui dentro. Mas o verdadeiro teste acontece lá fora. O mundo real não vai ter a mesma estrutura e apoio que você encontrou aqui. Está preparado? A pergunta era justa. Rafael sabia que voltar para o apartamento vazio, para a cidade cheia de gatilhos e memórias, seria o maior desafio até então. Mas ele não era mais o mesmo homem que havia entrado ali 3 meses antes. Agora tinha ferramentas, técnicas de respiração para controlar a ansiedade, estratégias para lidar com o estresse, uma rede de apoio dos alcoólicos anônimos, e principalmente, uma nova compreensão de si mesmo. O primeiro mês fora do centro foi uma adaptação constante. Rafael estabeleceu uma rotina rígida: acordar cedo, meditação, exercícios físicos, reunião 2 a 3 vezes por semana, trabalho voluntário em uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua, e sempre, o compromisso de não beber apenas por hoje. Um dia de cada vez, como aprenderá no programa dos 12 Passos. A maior surpresa veio quando Rafael decidiu não voltar ao mundo corporativo. A paixão pela marcenaria, descoberta no centro de recuperação,
havia se transformado em algo maior. Ele usou suas economias para montar uma pequena oficina no fundo do apartamento e começou a criar móveis sob medida. O trabalho manual, que antes consideraria indigno de um executivo, agora era fonte de paz e realização. Os primeiros clientes vieram através de indicações de pessoas do grupo de apoio. Uma mesa de jantar para um casal em recuperação, uma estante para organizar livros de autoajuda, um berço para alguém que estava reconstruindo a vida e esperava um filho. Cada peça que Rafael criava carregava não apenas madeira e parafusos, mas esperança e renovação. Era como se estivesse materializando os processos de transformação pelos quais todos estavam passando. A relação com Carolina também evoluiu de forma inesperada. Eles não voltaram a ser um casal, mas desenvolveram uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e na admiração pela coragem que ambos tiveram de seguir caminhos diferentes. Você se tornou o homem que eu sempre soube que existia dentro de você, disse ela durante um café amigável 6 meses após a separação. Não somos mais compatíveis como casal, mas sou muito orgulhosa da sua jornada. O momento mais emocionante chegou quando Rafael recebeu um telefonema inesperado. Era Marcos, um jovem de 28 anos que estava passando pela mesma situação que ele havia vivido, casamento acabando, trabalho em risco, álcool como única companhia. Vi seu depoimento numa reunião do ZAA, disse Marcos. Você poderia ser meu padrinho no programa? Rafael sentiu o coração acelerar, mas desta vez, de emoção positiva. Sua dor finalmente havia encontrado seu propósito. 2 anos após tocar o fundo do poço, Rafael estava numa posição que jamais imaginou possível. Sua pequena marcenaria havia crescido e agora empregava 3 pessoas, todas em processo de recuperação de algum vício. Móveis com Propósito não era apenas o nome da empresa, era sua filosofia de vida, transformar matéria-prima bruta em algo belo e funcional, assim como a vida havia transformado sua dor em sabedoria. O apartamento luxuoso havia sido trocado por uma casa simples com quintal, onde Rafael montou uma oficina maior. Aos fins de semana, oferecia aulas gratuitas de marcenaria para jovens em situação de vulnerabilidade social. Trabalhar com as mãos cura a alma, dizia sempre. Quando você cria algo do nada, descobre que também pode recriar sua própria vida. Marcos, que se tornará como um irmão mais novo, estava comemorando 1 ano de sobriedade. Durante a celebração na reunião do ZAA, ele fez um depoimento emocionante. Rafael me mostrou que nossa maior dor pode se tornar nossa maior força. Ele provou que não importa o quão fundo você caia, sempre é possível subir novamente. Rafael não conseguiu conter as lágrimas, lembrando-se de quando estava do outro lado, sendo novato desesperado em busca de esperança. A relação com Carolina evoluiu para algo ainda mais belo que o casamento havia sido. Eles se tornaram grandes amigos, e ela frequentemente levava o atual namorado para conhecer o homem mais corajoso que conhece. Rafael genuinamente desejava felicidade para ela, sem ressentimento ou possessividade. O amor havia se transformado em algo maior, gratidão por ter feito parte da jornada um do outro. Dr. Eduardo convidou para participar de um projeto especial, um livro sobre histórias reais de recuperação. Rafael, sua jornada pode inspirar milhares de pessoas que estão passando pelo que você passou, disse o psiquiatra. Você tem a responsabilidade de compartilhar sua transformação. O livro, intitulado Herdador ao Propósito, se tornou um best-seller e rendeu a Rafael convites para palestras em empresas e universidades. Durante uma dessas palestras, numa grande corporação, Rafael olhou para a plateia de executivos estressados e reconheceu em muitos rostos o mesmo desespero silencioso que ele havia vivido. Senhoras e senhores, disse ele, eu estou aqui hoje não apesar da minha dor, mas por causa dela. Cada momento de sofrimento que vivi me trouxe até este palco. A dor não é o fim da história, é o combustível para a transformação. No final de sua fala, um jovem executivo se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Rafael, eu sou você há 3 anos. Estou perdendo minha família, meu trabalho, minha sanidade. Não sei mais o que fazer. Rafael abraçou o rapaz e sussurrou as mesmas palavras que Dr. Eduardo havia dito para ele: o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. Você está pronto para esse passo? Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De um homem quebrado e desesperado para alguém que agora ajudava outros a se reconstruírem. Sua dor não havia sido em vão,
ela havia sido o preço de entrada para uma vida de propósito e significado. Ao chegar em casa, Rafael foi até a oficina e acariciou uma peça em que estava trabalhando, um banco simples, mas sólido, feito de madeira recuperada de uma casa demolida. Como sua própria vida, aquela madeira havia sido descartada, considerada inútil. Mas com paciência, técnica e amor, estava se transformando em algo belo e duradouro. Toda dor tem um propósito, murmurou, repetindo as palavras que haviam se tornado seu mantra. E pela primeira vez em sua vida, Rafael sabia exatamente qual era o seu propósito: ser a prova viva de que ninguém está perdido para sempre, e que as maiores transformações nascem sempre das maiores dores. O homem que um dia pensou em desistir de tudo agora acordava todos os dias ansioso para descobrir a quem poderia ajudar. Sua vida havia encontrado não apenas sentido, mas também beleza na imperfeição, força na vulnerabilidade, e esperança na própria dor que quase o destruiu. 5 anos se passaram desde o dia em que Rafael bateu no fundo do poço, e sua vida havia se tornado algo que ele jamais ousara sonhar. A Móveis com Propósito agora era uma empresa social reconhecida nacionalmente, empregando 15 pessoas, todas com histórias de superação. O que começou como uma pequena oficina no quintal havia se transformado em um movimento de transformação através do trabalho dignificante. A manhã daquela terça-feira especial começou como qualquer outra. Rafael acordou às 5h30, fez sua meditação matinal, preparou um café simples e seguiu para a oficina. Mas havia algo diferente no ar. Era o dia em que receberia a visita de uma delegação internacional interessada em replicar seu modelo em outros países. De fracassado a exemplo mundial, pensou, sorrindo da ironia da vida. Durante a visita, Rafael contou sua história para empresários, psicólogos e assistentes sociais vindos de 6 países diferentes. Senhoras e senhores, disse ele, vocês não estão aqui para conhecer uma empresa de móveis. Estão aqui para testemunhar o que acontece quando transformamos nossa maior ferida em nossa maior força. Cada martelo batido aqui ecoa não apenas na madeira, mas no coração de pessoas que descobriram que nunca é tarde demais para recomeçar. A delegação ficou impressionada não apenas com os números da empresa, mas com algo mais profundo, a atmosfera de esperança que permeava cada canto da oficina. Funcionários que chegaram ali destroçados pela vida agora trabalhavam com sorrisos genuínos no rosto. Pedro, ex-morador de rua, agora era supervisor de produção. Maria, que perdeu tudo no jogo, havia se tornado a melhor designer da equipe. Cada pessoa ali carregava sua própria história de dor transformada em propósito. O momento mais tocante da visita aconteceu quando trouxeram Rafael até uma sala especial que havia sido construída sem ele saber. Sua equipe, liderada secretamente por Marcos, havia criado um museu da transformação. Nas paredes, fotografias de todas as pessoas que passaram pela empresa nos últimos 5 anos. No centro, uma placa simples: Rafael nos ensinou que nossos maiores fracassos são apenas trampolins disfarçados para nossos maiores sucessos. Mas a verdadeira surpresa estava por vir. Carolina entrou na sala, acompanhada por uma criança de cerca de 4 anos, seu filho com o atual marido. O menino correu até Rafael e entregou-lhe um desenho. Era um homem sorrindo, trabalhando com madeira, cercado por corações. Titio Rafael, disse a criança com a sinceridade típica da idade, mamãe disse que você ensina as pessoas a serem felizes de novo. Quando eu crescer, quero ajudar as pessoas igual você. Rafael se ajoelhou na altura da criança, tentando controlar a emoção. Sabe o que eu aprendi, pequeno? Que quando a gente ajuda os outros, a gente se ajuda também. E quando a gente se machuca, não é para ficar triste para sempre. É para aprender a ser mais forte e mais bondoso. Carolina sorriu, orgulhosa do homem em que seu ex-marido havia se transformado. À noite, após a despedida dos visitantes, Rafael ficou sozinho na oficina. Pegou seu celular e ligou para Dr. Eduardo, que continuava sendo seu terapeuta e amigo. Doutor, hoje eu entendi uma coisa importante. Minha dor não foi apenas sobre mim, ela foi sobre todas as pessoas que eu poderia ajudar no futuro. Cada lágrima que derramei regou o solo onde cresceria a força para amparar outras lágrimas. Dr. Eduardo riu do outro lado da linha. Rafael, você sabe o que mais me impressiona na sua jornada?
Não é o fato de você ter se recuperado, isso muitos conseguem. É o fato de você ter transformado sua recuperação em uma fonte inesgotável de esperança para outros. Você entendeu o verdadeiro segredo: a dor só faz sentido quando vira serviço. Naquela noite, antes de dormir, Rafael escreveu em seu diário, um hábito mantido desde os tempos do centro de recuperação: hoje entendi que nunca estive sozinho na minha dor. Cada pessoa que sofre está conectada a todas as outras que já sofreram e que ainda vão sofrer. Somos uma rede invisível de cicatrizes que se transformaram em asas. E é nossa responsabilidade ensinar uns aos outros a voar. Aos 42 anos, Rafael havia aprendido a lição mais importante de sua vida: toda dor tem um propósito, mas só descobrimos qual é quando paramos de fugir dela e começamos a abraçá-la como professora. Sua história não era mais sobre um homem que quase se perdeu, era sobre um homem que encontrou, na própria perdição, o mapa para ajudar outros a se acharem. E assim, enquanto a cidade dormia, Rafael sorriu para as estrelas, sabendo que sua jornada estava longe de terminar. A cada novo dia, haveria uma nova oportunidade de provar que nenhuma dor é em vão, nenhuma queda é definitiva, e nenhuma pessoa está perdida para sempre. O menino que um dia chorou escondido pela ausência do pai havia se tornado o homem que secava as lágrimas de outros filhos órfãos de si mesmos.